Desejo que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Eu quero trazer uma reflexão que se encontra no livro de Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, sobre os sinais de cansaço da alma. Na versão corrigida diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na versão atualizada, na King James, nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Os versículos que antecedem o texto que lemos vão nos mostrar que Cristo realizou milagres extraordinários em Corazim, em Betsaída e nas regiões. Mas o povo teve uma reação indiferente à sua mensagem e às obras que ele realizou ali. Jesus repreende com palavras severas, palavras de juízo, com palavras de condenação pela rejeição à sua mensagem. E na sequência, ele vai mostrar a imensurável sabedoria de Deus que oculta as verdades do Evangelho aos que se dizem sábios e entendidos desse mundo e as revela aos pequeninos que muitas vezes são considerados até mesmo desprezíveis aos olhos do mundo. Pessoas, cidades, até nações inteiras que se apoiam na sabedoria humana, na sabedoria terrena, em seus status, poder e dinheiro e ignoram a sabedoria de Deus através de Cristo. O resultado disso é enfado de alma, é serem oprimidos pelos fardos que estão dioturnamente acompanhando as suas almas. E o texto que nós acabamos de ler inicia com um convite: Vinde a mim. Quem não gosta de ser convidado para algo bom, hein? Ser convidado para algo bom é, no mínimo, transformador. E geralmente a aceitação ou a recusa está ligada diretamente ao caráter de quem está convidando. Quanto mais importante a pessoa é, mais elevado é a importância do convite e menos, claro, é o potencial de recusa. Quem está fazendo o convite aqui? Jesus Cristo? Nenhum outro em todo o universo tem autoridade e competência para fazer este convite. Por mais preparo que tenham os especialistas, não conseguem resolver todos os problemas da alma do ser humano. Mas Jesus chama a atenção para que nós aceitamos o seu convite. E quem ele convida? A todos os que estão cansados e sobrecarregados com o fardo do pecado, com o peso do legalismo. Entenda que este convite de Cristo não é para discutir sobre ele, mas é para conhecê-lo, para ter um encontro real com ele. Não se trata de religiosidade, nem tampouco para uma aula de misticismo, nem mesmo para ensinar uma nova filosofia para fugir da realidade, mas é um convite especial para encontrar com aquele que é a vida, para encontrar com o autor da paz, encontrar com Cristo que é a nossa alegria, que é a salvação para a nossa alma. E quem Jesus convida mesmo? Todos os cansados e oprimidos. E quando lemos o final do versículo 29, entendemos que se trata da alma do ser humano, cansada e oprimida. Isto me traz a imagem de alguém caminhando a esmo em um tórrido deserto. Imagine aqui comigo, uma mochila bem pesada nas costas. Nós vamos dar nome para esta mochila: opressão. A canseira está no fato de ele andar muito, repetir os movimentos da caminhada. Mas, no entanto, a opressão esmagadora é resultado do peso que ele leva às costas nessa mochila, que no caso aqui afeta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente o ser humano. Existem milhares de pessoas que estão cansadas nessas 3 esferas da vida que eu mencionei aqui. É tanto que em uma das versões que nós lemos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Quais são as cargas que oprimem as pessoas do século XXI? O que está cansando tanto a alma do ser humano? Vamos pensar junto um pouco sobre alguns sinais de cansaço da alma? Independente se você é religioso ou não, se você diz crer em Deus ou não, continue ouvindo esta mensagem para a tua edificação e faça uma autoanálise se algum destes sintomas que vou mencionar aqui tem afetado a sua vida nos últimos meses, nos últimos anos. E o primeiro sinal de cansaço da alma que eu quero mencionar aqui com você é ansiedade. É normal a gente sentir uma certa ansiedade diante de situações novas. Quando enfrentamos alguma situação que é nova para nós, a gente fica um pouco ansioso.
No entanto, quando se torna mais frequente e intensa, a ponto de ficarmos preocupados em excesso diante de coisas às vezes simples do dia a dia, pode ser considerado patológica, pode comprometer a saúde emocional e, por que não dizer, a saúde física também. Interessante que, de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade incluem aqueles que compartilham características de medo, ansiedade excessiva, perturbações mentais, comportamentais. E de repente você começou a enxergar perigo em tudo, começou a desconfiar de quase todo mundo, até mesmo as pessoas mais próximas se tornaram uma ameaça constante para você. O apetite ficou desregulado, o sono já não te descansa mais. Sem explicação, você vive tenso a maior parte do tempo, sempre próximo de um ataque de nervos, numa inquietação constante. E quantas vezes os pensamentos obsessivos te arrebatam, e quanto mais tenta fugir deles, mais você torna refém deles. Não é de graça que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está no topo da lista com pessoas ansiosas, pessoas que carregam a mochila invisível da opressão e têm nela a ansiedade pesando sobre a sua alma. Neste momento, Deus quer te curar. O convite do Mestre Jesus Cristo é para você também. Olha o que ele disse: achareis descanso para as vossas almas. E tem mais. Em São Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A segunda dica é oração e gratidão. Veja o que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Agradecidos a Deus, com oração e súplica, é uma das dicas para que nós possamos sair da ansiedade. O segundo sinal de cansaço da alma é a exaustão constante. Como você levanta de manhã para organizar o seu dia? Feliz, alegre, motivado, talvez dizendo: eu sou a oitava maravilha do mundo? Ou é um desafio, é uma missão quase impossível você fazer isso? O que é exaustão no sentido que nós estamos falando? É viver num cansaço constante de alma, ao ponto de afetar o corpo, e mesmo dormindo as horas necessárias todas as noites, para levantar de manhã é um grande desafio. Até mesmo as coisas divertidas de se fazer já não o motiva mais. É provavelmente porque a sua alma está cansada. Não consegue se sentir feliz ou animado porque a inspiração para a vida está se esvaindo. A vida parece perder o sentido, é? E se antes as coisas pequenas te traziam inspiração, hoje até os acontecimentos extraordinários parecem ser comum para você. Vá puxando o zíper da mochila que está nas tuas costas, porque o Espírito Santo de Deus irá remover o peso desta indisposição que está em você. Como diz em Isaías capítulo 40 e o versículo 29, ele dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Creia nesta palavra. O terceiro sinal de cansaço da alma é o medo dominante. Você sonhava tanto antes, lembra? Projetou tantas coisas, investiu na tua casa, nos teus negócios, em teu ministério, fez parcerias importantes, baseava suas decisões dentro da vontade de Deus, mas o tempo passou,
As lutas vieram, os desafios aumentaram e quando menos percebeu, você perdeu a fé em Deus. Perdeu a fé em si mesmo e até na sua capacidade de ter sucesso. Cada vez que tenta tomar uma atitude de mudança, uma atitude de transformação de vida, o medo, a insegurança te paralisam. Só consegue se concentrar no lado negativo das coisas e para não machucar mais a alma, decidiu ficar parado, não arriscar mais, ou seja, não tomar nenhuma decisão de mudança. Não sei o que aconteceu contigo no meio do caminho. Só sei que o Deus que está falando com você agora te conhece muito bem, melhor que você mesmo, e está dizendo: creia que tua alma vale mais que o mundo inteiro. Sua vida é importante para Ele. O mundo pode ter virado as costas para você, mas sinta agora o abraço do Espírito Santo que nunca te abandona, o Paracleto divino, o Consolador amado. Neste momento, Ele está tirando o peso da tua mochila de opressão, que te acusa, que te causa cansaço na alma. E veja o que diz em Hebreus capítulo 13, o versículo 6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode me fazer alguém? O quarto sinal de cansaço da alma é o estresse descontrolado. Assim como a ansiedade, o estresse é importante quando controlado. Na medida certa, ele é fundamental para garantir a defesa do organismo em situações de perigo, ou para garantir talvez a adaptação diante de certos desafios. No entanto, se o nosso organismo se manter em estado de alerta, ou seja, em estresse por muito tempo, podem ser gerados vários problemas físicos, como gastrites, enxaquecas, alergias, problemas cardíacos e tantos outros, sem contar os problemas emocionais que podem surgir aos montes, diga-se de passagem. E você que me ouve agora, talvez esteja falando consigo mesmo: eu estou assim, preciso de ajuda. Sei que não é só você, este é um mal que afeta grande parte da população dos dias atuais. A correria numa rotina que não permite pessoas pararem está afetando cada vez mais gente de todas as idades, de todas as classes sociais. Ei, pare um pouco, pense nessa rotina desenfreada que vem trazendo. Você está deixando escapar por entre os dedos a melhor fase da vida de seus filhos. Está deixando de enxergar valores e atitudes extraordinárias em seu cônjuge. Valores estes que antes você enxergava. Está se irritando por qualquer coisa, perdendo a paciência por coisas banais da vida. Pode ser que eu esteja falando com pessoas que são tão religiosas ao ponto de viver num estresse elevado, constante, para viver e manter a sua religiosidade, que não tem tempo para Deus. Vive num dilema se culpando pelo que deu errado. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria assim. Ah, se eu estivesse em um determinado local, isso não estaria acontecendo. Ah, eu queria resolver isso, era agora. Ei, você precisa desacelerar urgentemente. A sua alma está cansada. O remédio está em Salmos 37, o verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O quinto sintoma de que a tua alma ela está cansada e precisando de ajuda é a depressão. A depressão provoca sentimentos de tristeza, perda de interesse, e por coisas ou atividades que antes você tinha prazer em fazer. Desenvolve tantos outros problemas emocionais e físicos e pode diminuir a capacidade de uma pessoa manter até atividades corriqueiras do trabalho, na sua casa. Sabe essa tristeza inexplicável que te assola constantemente? Te traz dificuldade para pensar, para concentrar ou até mesmo para tomar decisões importantes? Às vezes parece que seu corpo está perdendo energia, não é? Numa fadiga preocupante. Tudo pode ter iniciado com uma grande perca, talvez, de um parente que morreu e você não aceita tal perca. A tua mamãe, o teu papai que faleceu, você não aceita, não se conformou até hoje, mesmo depois de muitos anos. Ou talvez ocasionou da falência dos teus negócios, que te deixou com baixa autoestima, ao ponto de você ficar desacreditado de si mesmo, ao ponto de você ter pensamentos absurdos como o suicídio. Cuidado! É nesse momento de fragilidade emocional que o nosso arqui-inimigo procura atacar e ele ataca sem compaixão. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí ele alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O apóstolo aqui, ele está referindo exatamente aos problemas emocionais que podem nos fragilizar e abrir uma enorme porta para os ataques malignos. E talvez você me pergunte, qual é a dica? Está no final do texto que lemos, quando diz, ao qual resistir firmes na fé. E para corroborar, em Efésios capítulo 6 e o versículo 16, confirma o que estamos dizendo aqui. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, diante disso, você vai permitir que o Espírito Santo tenha acesso aos recônditos da tua alma? Vai permitir que ele abra a mochila da opressão e arranque esta depressão que, diga-se de passagem, é a que está causando o maior peso na tua alma? Pense nisso. E eu já quero ir para o 6º sinal de cansaço da alma, a solidão. O que é solidão? É quando temos dificuldade de criar vínculos, ou quando temos dificuldade de nos identificar com os outros. É o sentimento de não pertencer ao mundo que nos cerca. E aqui eu quero usar o exemplo de uma criança que é protegida, amada pelos pais, e de repente se perde deles em um grande e movimentado centro urbano. Imagina o desespero e a confusão de sentimentos desta criança. Exatamente isso acontece muitas vezes com o ser humano, mesmo depois de adulto, quando se vê desconectado de tudo e de todos, mesmo estando no meio, mesmo estando numa família. E os especialistas concordam que a solidão está intimamente ligada a sentimentos de insatisfação, tristeza ou de incompatibilidade com tudo aquilo que cerca a pessoa que está sendo solitária. E de acordo com dados do IBGE, mais de 20 milhões de pessoas moram sozinhas no Brasil. E estas pessoas estão vulneráveis a se sentirem isoladas, por não encontrar outras pessoas que compartilham as mesmas ideias e valores. Não sei o que deixou você solitário ou solitária. Se foi um mecanismo de defesa, se foi insatisfação por outros, talvez até excesso de introspecção. Ou seja, nunca quis confiar em ninguém para se abrir, para conversar, para compartilhar, porque criou janelas traumáticas quando foi decepcionado ou decepcionada um dia. Talvez seja por falta de identificação. Você tentou buscar refúgio em si mesmo para escapar das diferenças. Ou quem sabe foi por um problema emocional que abalou tanto, que gerou um trauma e hoje você tem medo de se machucar de novo. Resolveu se recolher em si mesmo. Ei, hoje você se sente sozinho, sozinha. Nem mesmo as tuas lágrimas você permite que alguém veja. E tentando passar a imagem de forte, só o travesseiro conhece realmente as tuas lágrimas. Vamos sair agora desse casulo emocional? Lembra da mochila? Permita agora que o Senhor Jesus tire essa solidão. Em Salmo 68, verso 6, nos diz que Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quais as prisões emocionais que levaram você a viver em solidão? O convite de Cristo alcança a tua vida também. Mas eu quero falar do 7º e último sinal de cansaço da alma, que é relacionamento com pessoas tóxicas. Antes de tudo, entenda por favor, eu não estou dizendo aqui para você jogar fora aquele parente ou colega de trabalho que seja tóxico com as pessoas que estão à volta. Não. Acontece que sua falta de consciência ou de cuidado talvez consigo mesmo fez com que você procurasse companhias que até hoje foram prejudiciais à sua alma. Pessoas que muitas vezes te chantageiam, te manipulam e para que sirva aos interesses delas, agem como sanguessugas ou como verdadeiros parasitas na sua vida. Lembra daquele relacionamento que iniciou, que parecia uma maravilha, que parecia tudo certinho para você, mas não demorou muito para dar sinais de que não era uma via de mão dupla, ou seja, só queria receber apenas, mas não doar. Você viu que teria problema se não colocasse um ponto final, mas não tem coragem. O medo do julgamento dos outros te paralisa e tua alma está sofrendo com esse relacionamento tóxico. Quem você está permitindo viver no círculo de intimidade da sua família? Quais os perfis das pessoas que mais influenciam nas tuas decisões? Como elas são? Jesus Cristo tem um remédio certo para desintoxicar relacionamentos doentios. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o versículo 18, que se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que se for possível? Porque existem pessoas que por mais que você queira, nunca terá uma relação saudável com elas. Logo, é uma estupidez sem tamanho insistir em determinados relacionamentos.
Não estou dizendo para você deixar de investir nas pessoas que você ama, sair por aí colocando ponto final nas relações de amizades, nas relações amorosas ou familiares. Não. Até porque você é quem acabaria se tornando a pessoa tóxica da relação. Eu quero que você entenda que algumas pessoas passaram pela tua vida e envenenaram os relacionamentos ao teu redor. E Deus as arrancou. E ainda está tirando outras de perto de você. E mesmo assim você não quer aceitar? Lembra do nosso texto inicial? Logo após o convite, Jesus disse: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável, eu sou humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Eu disse que Cristo tira estes pesos da tua mochila. No entanto, Ele quer fazer melhor ainda. Qualquer especialista faria isso por você, tiraria parte destes problemas para você. Mas o Espírito Santo quer fazer uma troca contigo. Veja a proposta de Jesus. Você me entrega a mochila, cheia de todas estas coisas, e eu te dou o meu jugo, ou a minha canga. Que proposta estranha, não acha? Trocar um peso, uma mochila, por uma canga. A canga é uma peça de madeira que se coloca no peso de 2 animais, e geralmente é um animal experiente e o outro que precisa ser treinado, onde ele precisa ser educado desde a velocidade da caminhada, os seus passos, a intensidade da força e até a hora de comer. Resumindo aqui, a canga de Jesus é didática para nós. Ele disse: aprendei de mim. Quando Cristo faz essa comparação, ele está dizendo: ande na minha canga, pise onde eu pisar, alimente-se comigo, aleluia. Ele está dizendo: pise no freio, desacelere. Nós vivemos numa geração que aprende com grandes nomes de influência nas faculdades, nas grandes catedrais, admira-se as ciências modernas, os grandes nomes, mas não quer aprender com Cristo, que é o mestre por excelência, que é o mestre dos mestres. Eis a razão da nossa sociedade estar doente emocionalmente, inclusive aqueles que se dizem cristãos. Você quer realmente a cura da tua alma? Quer trocar a mochila da opressão pelo descanso de Cristo? Ele está de braços abertos para te conceder o milagre da cura para a tua alma que está desesperada gritando por paz. Ele quer curar a tua alma através da palavra. Veja o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Você quer cura em todas essas áreas em que eu te falei? Alguns desses sintomas estão atacando a tua alma hoje? O remédio é: encoste-se em Cristo. Ande com Cristo, permita que Ele faça parte da sua vida. Não estude sobre Cristo, viva Cristo. Não estude sobre a Bíblia, viva a palavra. Não apenas pesquise sobre oração, ore e tenha uma vida de intimidade com Deus. Certamente todos esses sintomas desaparecerão, porque foi Ele que prometeu. Ele é o dono da cura. Eu quero orar com você. Querido e eterno Deus, aleluia, neste momento, Senhor, esta pessoa que está orando comigo agora e que está se derramando diante da Tua presença, está em lágrimas, Senhor, porque reconhece que o Senhor falou ao seu coração. As dores são intensas, até pensamento de suicídio passou pela sua mente. Esta pessoa que está afligida, Senhor, pela solidão, esta pessoa que está sofrendo porque a ansiedade está lhe tirando o sono, esta pessoa, Senhor, que está neste momento angustiada, porque existem pessoas com relacionamentos tóxicos que estão lhe tirando tudo que tem de melhor, inclusive as suas finanças, as suas riquezas financeiras, emocionais e espirituais. Mas em nome de Jesus agora, quero ordenar que todos os espíritos malignos que trabalharam até aqui contra a vida desta pessoa, que seja repreendida, que seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Eu quero pedir, Senhor, que esta pessoa possa ter sabedoria, possa trabalhar com inteligência para resolver os seus conflitos pessoais, permitindo que o Senhor esteja no centro da sua vida. Em nome de Jesus, eu peço estas bênçãos e te agradeço. Amém. É bem cedo, Jesus.